Olá, pessoal, sejam bem-vindos aos Programadores, episódio número 100. Você não deve estar reconhecendo a minha voz, porque eu não sou Marcelo Pinheiro. Quem está falando aqui é Og Maciel, da Carolina do Norte. Hoje, quem vai ser entrevistado é o Marcelo, que eu tirei da cama super cedo. Ele está lá em Vancouver e ele vai me responder agora. Vou dar uma sabatinada boa nele hoje aqui para celebrar o episódio número 100. E só para vocês terem uma noção, tá? Ó, eu estava dando uma investigada aqui. O primeiro episódio dos Programadores foi em agosto de 2020 e o Marcelo me entrevistou, episódio número 8 foi setembro 27 de 2020. O primeiro episódio foi agosto 3. Então, olha só, passaram-se algumas semanas, 8 episódios, né, depois, 7 episódios depois, fui eu, minha entrevista, e agora estamos aqui em 2025. Chegamos ao episódio número 100, então nós vamos celebrar hoje, sabatinando o Marcelo. Então, primeiramente, Marcelo, não vou nem perguntar como é que você está, eu sei que você acabou de acordar, comeu seu cereal, ainda deve estar, a cafeína deve estar ainda começando a passar pelo circuito, então vou começar com um softball, tá? Eu quero fazer uma pergunta bem facinho para a gente só começar devagarzinho, depois a gente vai apertando um pouco os parafusos. Mas a primeira pergunta para você é o seguinte: não estou te dando um contexto nenhum de propósito. A pergunta é: qual é a sua memória mais antiga que você tem na sua vida? Se você parar para pensar, qual é a primeira coisa, de criança mesmo? O que você lembra? Qual é a primeira coisa? Cara, primeiramente, obrigado aqui que você me dá esse presente de você me entrevistar aqui, não? E você também tira um pouco do teu sábado aí, né? Você tá hoje, para mim aqui são 7h30 da manhã, para você são 10h30 da manhã, e você, em vez de estar com a sua família, você está aqui gastando tempo comigo para me entrevistar, me dando esse presente aqui incrível. E para mim é uma situação meio estranha, né? Que eu estou tão acostumado a entrevistar as pessoas, eu ser entrevistado, é uma situação diferente, mas conversando com você e com outros, eu achei que era importante eu dar contar um pouco da minha história também, para quem não conhece um pouco. E olhando um pouco aqui para a tua pergunta e pensando em memória mais antiga que eu tenho, assim, como criança, eu não vou colocar num contexto de computação, né, que eu acho que o conceito da coisa de memória mais antiga que eu lembro, eu tenho umas memórias de eu sentado com meu pai, numa casa a primeira casa que eu morei, a casa onde eu nasci, e tanto meu pai como eu, nós gostávamos de filme de ficção científica, né? E existia uma série chamada UFO, né? UFO, e isso é na década de 70, né? Isso aí deve ser por ali 72, 73, eu lembro eu sentado com meu pai, vendo os episódios dessa série na televisão, e para mim era uma coisa assim, alienígena. A gente gostava de ficção científica, tinha umas naves, aquelas coisas bacanas, né? Mas era uma coisa assim que eu ia dormir meio assustado, sabe? Como criança, você ficava assim meio... Essa acho que é a memória mais antiga que eu tenho nesse sentido, assim, que Tá, vamos debulhar um pouquinho mais isso daí. Onde que você estava no Brasil? Quantos anos você tinha? Por que era só o seu pai? Cadê o resto da família? Fala um pouquinho para gente. Por que só vocês dois estavam assistindo o UFO? Cara, bom, primeiramente, onde é que é, né? Eu nasci no Brasil, nasci no Rio de Janeiro, eu sou carioca, acho que, apesar de estar quase 30 anos fora do Brasil, acho que o sotaque ainda me entrega como carioca. E a gente morava no Rio de Janeiro, a gente morava na zona norte do Rio, num bairro chamado Meier. E eu tinha a minha mãe e a minha irmã, mas eu tinha nessa época, 72, eu estava com 6 para 7 anos nessa idade. E minha mãe e minha irmã, elas nunca foram muito fãs de ficção científica como eu e meu pai éramos, entendeu? A minha irmã também era 2 anos mais nova que eu, então essa é algo que seria mais assim, assustador para ela, né? Mas essa memória, assim, do meu pai, nós éramos os fãs de ficção científica já. Eu lembro de eu criança, ganhando um presentinho de Natal, que era um robozinho, era um bonequinho, sei lá, de uns 40, 50 centímetros de altura, ele é todo metálico, tinha uma anteninha e tal, uma televisãozinha no peito. Então, é uma época que você tinha séries de televisão que certamente, né, acho que nem você deve ter visto, você é mais novo que eu, tipo National Kid, e você tinha
Thunderbirds e várias outras séries dessa época dos anos 70 e tal, que muita coisa relacionada à ficção científica, muita coisa de essas conversas de UFO e tudo mais, uma coisa que a gente tem hoje, até hoje, né, mas isso gerava uma certa curiosidade nas pessoas sobre... E também você estava na época do Projeto Apollo, né, que era a missão que colocou a raça humana na Lua, né, quer dizer, 72 era 3 anos depois do pouso do Armstrong na Lua, então existia bastante interesse, será que a gente vai estar em Marte em algum futuro próximo, o que é? Então, tinha essa coisa daquela imaginação humana, né? Eu acho que isso gerava curiosidade. Acho que a palavra-chave aí é curiosidade, e a gente achava interessante aquela série em termos das tecnologias, das naves, as coisas que eles mostravam na TV, entendeu? Pode crer. E em 1972 eu estava com -2 ainda. Então, realmente, eu não assisti essa série, mas eu depois, já de adulto, eu sei quais são as séries que você está falando. E só para o pessoal que está escutando ou está assistindo isso no YouTube, nenhuma dessas perguntas foram compartilhadas com o Marcelo. O Marcelo não tem a menor ideia do que eu vou perguntar aqui, tá? Então, nada, isso aqui é tudo novo. Marcelo, nesse tema ainda de memória, primeira memória e tal, agora sim, na área de tecnologia, engenharia, qual é a sua memória mais antiga sobre nesse contexto? Qual foi a sua primeira memória? Beleza. Cara, como eu disse, eu sempre me interessei em tecnologia, sempre tive essa coisa da curiosidade. E eu tive muitos privilégios na minha vida, né? E eu morava, como eu disse, morava no Meia, na zona norte do Rio. A gente era classe média, a gente não era rico, mas não era pobre, nada disso. E eu morava nessa vila, um monte de casa, aquelas coisas do Brasil, né? Uma proximidade maior entre as casas e tudo mais. E um vizinho meu, perdão, acho que a garganta não pegou ainda na horário aqui, mas o meu vizinho tinha mais ou menos a minha idade, Ricardo, um pouquinho até mais velho que eu. O pai dele trabalhava com uma companhia aérea no Brasil, chamava Braniff International, e ele foi para a Flórida fazer uma viagem, e ele trouxe de volta para o Ricardo um computadorzinho, que na época chamava Timex Sinclair 1000, que era basicamente uma caixinha pequena, que era uma caixa que parecia que seria a melhor analogia, parecia um notebookzinho, um teclado, não tinha tela, né? E você tinha um tecladinho de borracha nele, e você conectava aquele computador na antena da televisão. Na época o Ricardo tinha lá uma televisãozinha pequena, preta e branca, e esse computadorzinho, quando você ligava, ele não tinha, como é que eu digo assim, ele não tinha SSD, ele não tinha HD, não tinha nada disso, basicamente era memória. E você ligava e o sistema operacional, o que aparecia para você usar era BASIC, né, a linguagem de programação BASIC. E você digitava o seu programinha e você executava aquele programinha e você aprendia a linguagem de programação BASIC naquele computador. Tinha uns joguinhos, umas coisas básicas que a gente se divertia fazendo. E na hora de gravar o programa você tinha que usar fita cassete, né, que eu sei que eu e você sabemos que é fita cassete, mas de repente tem gente na nossa audiência aqui que nunca viu uma fita cassete na vida, né? Então você tinha lá o gravadorzinho, colocava aquilo conectado no computador, você gravava o programa. Desnecessário dizer que às vezes você perdia o programa. E nessa época era engraçado, você tinha revistas no Brasil que você tinha acesso e tal, que você vinha aquela listagem enorme, aí você digitava aquele negócio todo. Aí você tinha lá, sei lá, 5.000 linhas que você digitava, você mandava executar, dava erro. Onde é que está o erro? Aí você tem que olhar aquele troço todo. Entendeu? Então, nessa época, eu lembro desse computadorzinho do Ricardo, ele tinha 2K de memória, mas eles compraram um cartuchinho de expansão de 16K, e juntou o Ricardo, juntou eu, juntou um outro colega nosso, que era o Roberto Carlos, na época, e a gente passou dias e dias, eu lembro que era uma férias de inverno no Brasil, junho ou julho, e a gente passou dias em cima daquele computador. E eu me lembro de um dia que eu estava olhando uma listagem com o Roberto e o Ricardo, eu falei assim, como é que A igual A mais 1? Né? Eu olhava e falei, pô, isso não faz sentido nenhum. Matematicamente, isso não há. Como é que o A pode ser A igual a ele mais 1? Aí o Roberto olhou para mim e falou assim, Marcelo, não é igual, é recebe. A recebe o valor de A mais 1. Aí eu falei, aí aquilo clicou na minha cabeça e o resto é história.
Foi assim que pintou o computador na minha vida, a primeira coisa que eu me lembro relacionada à computação. Tá, então nessa época você estava com o cantor Roberto Carlos, não é isso? E o Ricardo. Não, O pessoal assistindo aí não sabia que o Roberto Carlos também é programador, hein? Veja bem, era o seu pois amigo. é, pois é. Uma coisa que eu falei aqui, isso foi em 79, quer dizer, eu tinha 13 anos. Tinha 13 anos e o Roberto ele tinha 14 e o Ricardo tinha 13, 14 também. Era o trio lá. E o Roberto, ele depois se formou em advocacia, mas ele programava bastante bem. E eu lembro dele criando joguinhos, mas nunca cantou muito bem, não. Legal. Isso aí, bem, a gente não precisa compartilhar, fica só entre nós isso aqui, né? Bem, esse momento do A mais A é igual A igual A mais 1, esse foi o momento que instalou alguma coisa que você falou assim, esse aqui é para mim, essa é a minha praia, eu quero mexer com isso? Foi esse o momento, então? Eu acho que sim, cara, porque acho que nesse momento que eu entendi aquilo, eu acho que eu percebi, pera lá, tem alguma coisa aqui que eu consigo fazer com isso, entendeu? E eu tô entendendo, porque quando você abre um programa pela primeira vez como garoto de 13 anos, você olha assim e você fala, meu Deus do céu, que diabo que é isso que está escrito aqui, entendeu? Aquelas instruções, você entendia, tinha linha, né? Você deve ter visto Basic, programado em Basic. Sim. Você tinha lá a linha 10, linha 20, aí você tem o DIN A, você está criando uma matriz, você tem o LET A no igual 50, go to linha tal, você começa a entender essas coisas, você fala assim, pera lá, eu consigo fazer alguma coisa assim. E isso clicou na minha cabeça, e gerou um interesse para mim de programar. E como, se você olhar pela lista de pessoas que eu já entrevistei nesse podcast, também você entrevistou no Castalho e outras pessoas também, nessa época sempre tinha um interesse relacionado ao joguinho. A gente sendo 13, 14 anos, a gente queria joguinho também. Então a gente começava a pensar assim, pô, de repente a gente consegue programar, fazer joguinhos e ganhar dinheiro com isso. A gente já tinha essa visão de business, né? E isso pintou na cabeça da gente que potencialmente havia uma profissão pra gente ali, entendeu? Havia uma forma de você evoluir na vida e ganhar algum dinheiro. Uhum. E nessa época você estava surgindo, começou a surgir empresas como Apple, né? Eu tinha um amigo meu que tinha um Apple, o primeiro Apple colorido que pintou também, que é uma coisa sensacional. E tinha várias revistas de robista, e você olhava isso, pô, é isso que eu quero fazer, entendeu? Isso aqui vai ser interessante. Então, isso foi um momento para mim eu acho que mostrou para mim que havia uma estrada a ser percorrida na minha vida, entendeu? Legal. Pensando na minha experiência, a minha mãe foi a pessoa que mais que me empurrou, né? Foi ela que me iniciou nessa carreira. E a área dela não tinha nada a ver com tecnologia, sabe? Minha mãe mexia com educação física, essa era a área dela, mas ela me empurrou. Mas aí, muito tempo depois, algumas décadas depois, eu estava trilhando uma carreira para ser cientista. Até que eu conheci um amigo meu, um rapaz, eu era muito mais jovem, ele é mais jovem do que eu ainda, mas foi ele que me deu, que acendeu essa chama, sabe, de falar assim, olha, isso aqui é mais interessante, ou eu quero, de repente, me dedicar um pouco mais a isso. Então, Certo. eu diria, minha mãe e esse meu amigo, para você mencionou o Ricardo, o Roberto Carlos, quais foram as pessoas mais influenciais na tua vida de garoto ainda, nessa época aí? Como foram essas pessoas? Cara, tem várias coisas aqui, várias influências aqui nessa fase. Eu vou percorrer você falou garoto, mas quando você está com quase 60, todo mundo abaixo de 40 é garoto, né? Mas eu, olhando para trás e pensando assim na fase de 13 a 20 anos de idade, que eu comecei a trabalhar como programador, eu tinha 20 anos, né? Semana que vem, dia 17 de fevereiro, vai fazer 39 anos que eu comecei como programador profissional, né? E tem várias pessoas, você mencionou sua mãe. A minha mãe não era uma pessoa de tecnologia, ela não tinha grandes interesses ela achava curioso, mas ela não tinha grandes interesses em tecnologia, mas ela tinha uma coisa que era persistência, sabe? A minha mãe, quando ela queria alguma coisa, ela tinha uma persistência incrível. E, obviamente, ela olhando para o filho, olhando para os filhos, né, ela falava assim, pô, eu quero o melhor para os meus filhos, eu preciso de um emprego.
E perto de onde a gente morava tinha um almoxarifado da Dataprev, que é uma empresa aqui de processamento de dados da Previdência no Brasil, existe até hoje. E toda vez que a gente passava de ônibus ou táxi, o que seja, pelo aquele prédio, ela falava assim, por que você não vai àquele prédio ali ver se tem um estágio, entendeu? Aí eu falava, não vai ter estágio nada, eu vou perder meu tempo com isso, tá? E ela falava isso com frequência, entendeu? E parece que ela estava adivinhando alguma coisa, porque eventualmente na minha vida, a gente pode até falar nisso numa futuro aqui na conversa, eu fiz um concurso, quer dizer, primeiro eu fui ser consultor através de uma empresa, eu fui para a Dataprev como consultor, e eventualmente a Dataprev abriu um concurso público, e eu fiz esse concurso, quer dizer, e passei para a Dataprev, mas parecia que a minha mãe estava adivinhando o futuro, sabe? E persistindo de alguma forma aquela ideia na cabeça de eu tentar ir para a Dataprev. Uma outra pessoa que para mim foi muito influente também, que a vida é muito interessante, as coisas que acontecem com você. Eu entrei para a faculdade, eu tinha 17 anos, acho que era bem imaturo ainda, ainda tinha algumas ilusões com relação ao que a faculdade ia ser, e alguns desapontamentos, e estava despreparado, acho que eu estava bem despreparado também para estudar e atacar o que precisa ser atacado. E eu, em determinado momento na faculdade, eu tinha um colega que era mais velho um pouco, ele trabalhava como programador, e acho que ele tinha uns 4 anos a mais que eu. E ele aparecia de vez em quando nas aulas, porque para ele a prioridade era trabalhar, né? E ele estava lá na faculdade que ele queria um diploma, que ele sabia que para a carreira dele ele precisava de um diploma, aquilo ia ser importante para ele. E a gente começou lá um belo dia, ele começou a me dar carona, que ele passava no Meier, onde eu morava, e me dava carona, a gente saía da faculdade, a gente foi conversando, a gente via que a gente tinha vários interesses similares, né? E lá um belo dia ele falou para mim assim, olha, a gente está com uma vaga de programador lá na empresa, na Autodata, e você não está afim de ser entrevistado, né? E eu falei, quero sim, cara, eu tô interessado, fazendo um estágio na empresa, tinha acabado de começar o estágio, tinha 3 semanas no estágio, e foi ser entrevistado. E cheguei lá, era o dono da empresa que ia me entrevistar, a empresa era uma software house, como a gente chamava na época no Brasil, me entrevistou em inglês e eu fui aprovado. Então o Walter, que é esse meu amigo da UERJ, ele foi ser meu chefe. E ele era um cara assim extremamente competente, extremamente disciplinado, extremamente organizado. Então me mostrou muita coisa sobre programação, tecnologia, que no comecinho da minha carreira, onde é tão importante você ter uma orientação boa, né? E isso abriu uma porta enorme para mim, que começou ali a minha carreira profissional e nunca mais parei, né? E outra pessoa que eu conheci na Autodata também, que vai fazer agora 39 anos que a gente é amigo, é o Cláudio, que o Cláudio foi se você olhar o episódio número 1, o Cláudio é o episódio número 1 do podcast. E depois eu reentrevistei ele em vídeo aqui mais recentemente. Mas o Cláudio é um pouquinho mais antigo que eu só, e nessa época ele já era professor da PUC, ele dava aula de estrutura de dados, e eu lembro o Cláudio e eu trabalhamos na Autodata, e depois a gente saiu de lá, a gente foi trabalhar na Internacional de Seguros, ele e outra pessoa saímos de lá e tivemos a felicidade de ir para a Internacional de Seguros como programador, e ele como analista de sistema. E o Cláudio é um cara que mostrou para mim o que era ser realmente um programador disciplinado, entendeu? Metodologias, estrutura de dados, um monte de coisa que eu precisava aprender naquela época para realmente aprimorar naquela carreira, né? E eu me lembro de eu fazendo um monte de trabalhos com o Cláudio, e hora extra, isso e aquilo, e eu lembro do dia que você perguntou também, que as coisas que marcaram. O Cláudio olhava meus programas para mim, dava... Tipo, a gente não tinha naquela Git, não tinha GitHub, não tinha nada disso, não tinha peer review, então peer review, o cara levantava, vinha na tua máquina, olhar o teu código, entendeu? Então você colocava lá no disco compartilhado e a pessoa olhar o seu programa. Aí o Cláudio estava olhando o programa para mim e olhou o que eu tinha escrito, né? Ele olhou para mim e falou assim, caramba, muito bem organizado, parabéns. Então, isso para mim, o Cláudio falar isso para mim foi assim, um divisor de águas, entendeu? Eu falei, eu consegui chegar no nível que o Cláudio falou, tá bonito, cara, tá muito legal, entendeu? Então, essas que são as 3 pessoas nessa fase aí de 13 a 20 que tiveram uma influência em mim de forma bastante positiva, né? Olha, eu estou vendo até um trend aqui, um pattern, que parece assim, e você vai me responder depois quando eu chegar nesse ponto, mas me parece que o
o motivo por que você fundou os programadores me parece que tem muito a ver com a influência e o impacto que essas pessoas tiveram em ti, mas eu não vou tocar no assunto agora, não. A gente chega lá ainda nos programadores, tá? Perfeito. Beleza. Vamos lá, então. Outra pergunta. Estou olhando aqui, tem a minha listinha, estou olhando aqui para baixo, o que eu tenho aqui. Tá? Então, você já tem aí um bom tempo, né, bastante chão nessa estrada aí. E se você for pensar assim, como que a tecnologia evolve super rápido, essa área que a gente trabalha evolve super rápido e tal, eu diria assim, não quero nem que você compara nada, sabe? Fala assim, como é que era antes e como é que é hoje. Mas a pergunta que eu tenho é assim, tem alguma coisa dos dias antigos que você sente falta hoje? Então, olha só, 2025 tem AI para tudo, todo mundo tem um computador, carrega no bolso e tudo mais. Se você voltar ao tempo aí, ou não precisa ser no começo, mas tem alguma coisa que você sente que está faltando, que você sente falta hoje? Isso é realmente uma pergunta muito, muito, muito boa, cara. E eu estou tendo uma certa dificuldade aqui de pensar alguma coisa que eu sinto falta hoje, né? Se eu for lá para trás, o que eu falo para as pessoas quando vamos aqui, acho que eu pesquei uma coisa aqui que está faltando, talvez, nas pessoas e não necessariamente na tecnologia, o que seja, tá? Na época que eu falo para as pessoas hoje, na época que eu comecei, nessa época de anos 70, anos 80, era tudo mato, entendeu? Não tinha absolutamente nada, entendeu? Você tinha dificuldade de encontrar literatura, você não tinha muito material em português, você tinha muitas revistas como você deve lembrar da Byte, da falecida Byte, da PC Magazine, que eram revistas, acho que a PC Magazine, né, tem o site deles até hoje, uma revista sumiu, né? Eram revistas em inglês e custava uma grana para você comprar a revista, né? Eu lembro quando saiu o Windows, era uma fortuna o livro do Windows. Eu ia na livraria, abria o livro e ficava lendo lá, porque era muito caro para você comprar aquele livro, ganhava pouco, né? Mas uma coisa que eu acho que existia muito nessa época, como era tudo muito difícil, muito assim, raro, existia uma camaradagem bastante grande entre as pessoas da área dá uma olhada nisso aqui, ver esse programa aqui que eu encontrei. Mas eu acho que existe uma curiosidade inerente às pessoas e existia aquela coisa assim, pô, vou me enfiar de cabeça nisso aqui e vou ver o que vai acontecer do outro lado, entendeu? Onde é que essa estrada vai me levar. E se você voltar aqui para os dias de hoje, nesses grupos, nessas coisas que eu participo e vejo, eu vejo muita pergunta do tipo, qual é o caminho perfeito, qual é o curso perfeito que vai me ensinar tudo que eu preciso saber sobre programação ou IT, qual é o caminho perfeito para eu saber com certeza total que eu vou ser bem sucedido daqui a 30 anos. E o que eu falo para as pessoas é, bicho, isso não existe. Infelizmente, não existe a solução perfeita para todos os problemas, entendeu? A vida, você não tem certeza de absolutamente nada. Você tem que ter um plano. Você tem que ter um plano B, um plano C. E você escolhe, olha assim, olha, acho que esse caminho aqui vai dar bom. E corre naquele caminho ali. Se dá ruim, você vai para outro caminho, que foi basicamente isso que eu fiz na minha vida e outros fizeram, entendeu? Aí eu vejo um pouco hoje que existe uma coisa do análises parálises, né? As pessoas ficam eternamente analisando todas as opções que tem na vida para tentar tomar uma decisão e ficam com ansiedade, ficam com medo. Mas, cara, você tem tanta informação hoje, tanta coisa à tua disposição, que é quase impossível não dar bom de alguma forma, entendeu? Escolhe um caminho, vai em frente e cai dentro. Né? Se é AI que você quer saber, vai lá naquele caminho. Se você quer saber, sei lá, você quer aprender Rust, vai naquele caminho e vai em frente. Eu acho que parte da coisa interessante na vida é escolher uma opção, percorrer aquela estrada, ver as pessoas que você vai conhecer naquela estrada, que essas pessoas vão ter um impacto na tua vida, como vários que eu conheci na minha vida tiveram impacto, e ver onde é que aquela estrada vai chegar. E se a estrada chegar num canto que você não está gostando muito, você olha as estradas em uso de vias que tem, pega uma outra estrada, e foi isso que eu fiz na minha vida toda. Então, acho que isso é importante. Então, respondendo a tua pergunta, o que eu acho que está faltando? Eu acho que está faltando um pouco as pessoas terem mais curiosidade e terem mais aquela coisa, vou me enfiar nisso aqui e vamos em frente, entendeu? Que se você parar para olhar, tipo, grandes eventos dessa área, como a criação da Apple, do Google,
Foi um monte de gente que foi exatamente isso. Sim, não tinha as respostas todas. E falaram assim, vamos enfiar isso aqui e vamos ver o que vai acontecer. E foram indo e foram estabelecendo relacionamentos e criando coisas. E é assim que se faz, entendeu? Eu acho que isso que está faltando um pouco hoje em dia. Pode crer. Eu estava até conversando com a minha esposa, acho que foi ontem, que é interessante, 2025, todo mundo tem um computador no bolso, nós temos Uhum, agora AI para tudo, e é interessante para mim como que você ainda fica, tem gente que ainda fica entediado, e tem uhum, gente que ainda tem dificuldades de aprender, né? Então, information overload é real, né? uhum. E abrindo um parênteses também, você contando um pouco sobre a tua experiência e como que foi, como que você agiu, qual foi a sua atitude nesse processo, isso aí dá uma música de Roberto Carlos, cara, eu acho, viu, quando você falou aqui. Tá? É. Bom, vamos lá. A próxima pergunta que eu tenho para ti é o seguinte: tem alguma coisa que você fez durante a sua carreira que você se arrependeu de ter feito? Ou você gostaria de fazer diferente? Você tem algum regrets? Alguma coisa assim, mais ou menos nessa veia, sabe? Coisa que você fez, se você, o Marcelo, voltasse ao tempo, ia fazer diferente. Um, Isso é uma pergunta que eu faço para as pessoas também nas minhas entrevistas, né? E olhando para trás, com toda certeza eu cometi erros, entendeu? Coisas que eu olho para trás assim, Marcelo, você falou tal coisa para tal pessoa, que depende se deveria ter falado de uma forma melhor, tal. Acho que isso é uma coisa que eu penso bastante. Tem coisas do tipo, começo da faculdade talvez deveria ter sido um pouco mais dedicado e menos preocupado com outras distrações que eu tinha na época, né? Moças e o que seja. Mas eu também penso, às vezes, no seguinte, aquela coisa do efeito borboleta, então, às vezes eu me pergunto se eu voltar no passado e mudar alguma coisa, tipo, entrar na máquina do tempo, voltar e eu mudar, se eu me dedicasse, eu vou dar um exemplo para você do por que eu estou falando isso, né? Se eu voltasse no tempo e mudasse, e me dedicasse, tivesse ficado menos tempo na faculdade, eu entrei em 83, eu saí em 89, fiquei 6 anos na faculdade para sair. E você, porra, 6 anos na faculdade, um curso que deveria ter sido feito em 4 anos, né? Eu falei, de repente eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Então isso atrapalhou de uma certa forma, mas atrapalhou ou ajudou? Entendeu? Você jamais saberá qual teria sido o outro caminho se eu não tivesse começado a trabalhar cedo e tivesse tido uma dedicação maior à faculdade. E eu vou te explicar um pouco por que eu estou dizendo isso também. Então, eu entrei em 83, saí em 89, e conforme a UERJ tinha a curso de manhã e curso à noite. Então, se você perdia uma cadeira, você não podia fazer a cadeira, você tinha que esperar um semestre se você quisesse estudar à noite, né? E conforme eu fui demorando, adiando, eu cheguei no ponto que eu estava numa turma, e eu conheci uma colega, a Márcia, e sempre a minha vida tinha sempre a coisa da carona da UERJ, né? E lá um belo dia eu estava na papelaria da UERJ e eu perguntei para os colegas da turma. Eu estava atrasado na classe já, eles não eram a minha turma original, era outra turma. E eu virei, por isso foi em 88, 88. Eu virei para o pessoal e falei assim, alguém quer carona? Eu tô indo pro Meyer. Né, com a mesma forma que o Walter me dava carona lá no começo da minha vida. E a Márcia levantou a mão e falou assim, eu moro no Meyer, eu quero carona sim. Eu falei, beleza. Aí comecei a dar carona para a Márcia. E a Márcia tinha namorado, não tinha nada disso e tal. E lá um belo dia a Márcia liga para mim e fala assim, Marcelo, o Beto, o namorado dela, ele não está vindo pro Rio, ele estava lá na Academia de Militar de Agulhas Negras, não estava retido, e ela ia com a irmã e com as amigas dele, os amigos, para ver o Lulu Santos, um show do Lulu Santos, e falou assim, você não quer ir não? Mas acho que a Márcia está precisando de carona, né? Eu dirigi, me convidou que eles estavam precisando de alguém para dirigir todo mundo, ia voltar tarde, né? Eu falei, vamos lá. Aí fui, e nesse show eu conheci a irmã da Márcia, a Marisa, e eu casei com a Marisa, entendeu?
Então, eu me pergunto, assim, se eu tivesse, respondendo a sua pergunta, eu tivesse voltado ao passado, eu olhado aquela coisa, porra, de repente eu deveria ter tido mais dedicação na faculdade. Se eu tivesse terminado a faculdade em 87, como era para terminar, eu não teria conhecido a Márcia, né? E talvez eu não teria conhecido a Marise e a minha vida teria sido completamente diferente do que a vida é. Então, eu não tenho essa coisa de lamentar muito o passado, não, entendeu? Eu mudei de país, eu mudei de cidade 2 vezes. Eu acho que você vai fazendo o melhor que você pode sempre. Você vai tentando ajudar as pessoas no percurso que você tem. E outras pessoas te ajudaram, várias pessoas me ajudaram e continuam me ajudando na minha vida, como você e tantos outros. E é isso que eu penso, cara. Não tem muito arrependimento, não. Acho que é a minha forma de me... Quando eu me arrependo de alguma coisa do passado, eu tento pensar assim, pera lá, o que eu posso fazer agora para compensar o universo pela essa coisa não boa que eu fiz no passado, entendeu? É isso que eu tento fazer. Pode crer. Olha, eu tenho mais 2 perguntinhas aqui para a gente trocar Manda bala. de tópico aqui. Teve alguma vez nessas últimas décadas aí de você trabalhando nessa área que você chegou assim, cara, enchi o saco, eu vou mudar de ramo, quero fazer outra coisa diferente. Chegou alguma época, foi burnout? O que foi? Conta para mim um pouquinho se chegou nesse ponto, se você atribui isso a burnout ou foi alguma coisa completamente diferente. Excelente pergunta, cara. Eu não... tem dois eventos aqui interessantes, tá? Eu estou tentando me lembrar o timing, quer dizer, a gente está em 2025, ali por... Quer dizer, eu fiz 40 em 2005, né? Então, depende a crise da meia-idade, não sei. Nessa época aí de 40, acho que eu sempre pensei assim, em ideias e coisas, né? Eu sempre gostei de fotografia. Teve uma época da minha vida, assim, 2005, 2006, por ali, que eu tentei pegar a fotografia que eu fazia e tentar, de uma certa forma, ganhar dinheiro com aquilo, entendeu? E, modestamente, eu não era um fotógrafo terrível, mas não era um Ansel Adams, nada do gênero. E eu comecei a fazer, colocar foto nessa época surgiram esses micro stocks, né, que você vendia em volume, eu tentava ganhar dinheiro com isso. E eu comecei a fazer casamento, fiz 3 casamentos, e dava um trabalho de louco, entendeu? Então eu comecei a ter uma apreciação diferente do trabalho da pessoa que está fotografando o casamento. Eu gostava muito do aspecto social, de estar conversando com as pessoas, vendo as pessoas felizes, que é uma coisa diferente da nossa área. Nessa área tem muito estresse, muita gente infeliz, insatisfeita, estressada, e o casamento você está naquele momento de felicidade, está todo mundo sorrindo, está todo mundo na festa, e é legal você participar e você documentar isso de uma certa forma, entendeu? Então eu tentei, eu vendi foto, eu tenho foto publicada em revista e tudo mais, mas eu sempre gastei mais com o que eu fazia do que gerei de dinheiro. Então eu comecei a olhar e falei, com esse negócio chamado TI aqui, eu gero muito mais dinheiro do que esse negócio de fotografia. Então eu continuo um hobby, mas não mudei de área. E teve uma época da minha vida, 2010, por assim, eu mudei de emprego, eu virei consultor. E foi meio esquisito, porque assim que eu entrei nessa oportunidade, eu comecei a ter insônia, sabe? E a coisa virou insônia dominical. Tipo, eu entrei, 4 dias seguidos eu tive insônia. Eu falei, pô, por que eu tô tendo insônia? Eu já passei por dificuldade muito mal na minha vida, que tô numa empresa bacana, pessoas bacanas, que eu não consegui entender, entendeu? E algum tipo de reação, que eu acho que até hoje eu não entendo exatamente, e virou uma insônia dominical. Todo domingo eu não dormia, entendeu? Eu ficava em branco. E eu fiz de tudo para tentar pensar mesmo, o que está acontecendo aqui? Eu tinha trabalhado na mesma empresa por 8 anos. Eu acho que eu fui para psicóloga, eu fui conversar com a psicóloga, ela falou que eu tive uma reação catastrófica à mudança. Foi isso que ela falou para mim. E eu falei, interessante, mas eu mudei do Brasil para o Canadá com 2 tostões no bolso, entendeu? E sem emprego, então isso não gerou insônia para mim. Por que isso aqui, numa situação muito melhor que eu estou hoje, com dinheiro no bolso e ganhando muito melhor, por que isso está gerando insônia? Então, eu nunca entendi. E, eventualmente, eu tentei de tudo, e eu tentei de tudo para melhorar. E o que melhorou, cara, foi o dia que eu virei para mim e falei assim,
o cérebro, se você não vai dormir, dane-se. Porque eu comecei a ver, eu tinha um sample longo o suficiente, né, que eu comecei a ver, não interessa se você está dormindo ou não, você vai sobreviver, entendeu? Aí eu comecei a dormir, e nunca mais eu tive esse problema, entendeu? Mas foi, assim, um ano com isso, e gerou desejo de mudar para alguma coisa. Acho que eu pensei na época fazer uma coisa diferente, mas eu fui indo, entendeu? Como você fala para mim, the obstacle is the way, né? Eu olhei para aquele obstáculo e eu falei, é o caminho, vamos trabalhar com o problema, né? A gente que é profissional de TI, a gente lida com o problema, a gente tenta chegar para a solução. E eu olhava aquilo para um problema e tentava achar soluções que eu não conseguia, até a hora que eu virei para mim e falei, não quer dormir, não dorme. Deitava, não quer dormir, tudo bem, beleza, vamos ficar olhando o teto aqui, vamos ver o que acontece. Aí comecei a dormir, entendeu? Foi a solução que eu encontrei para o problema. Mas, assim, tirando isso, cara, de pensar em mudar de área, eu nunca tive esse pensamento, não, entendeu? Porque eu acho que a minha cabeça precisa daquele alimento de lidar com coisas interessantes e curiosas, entendeu? E eu acho que TI é um universo enorme, né, de coisas interessantes, problemas interessantes que você pode ajudar a solucionar. Não necessariamente só de tecnologia, mas você tem um impacto em tudo que é. Né? Se eu quiser amanhã trabalhar, olhando a minha vida, eu já trabalhei com construção de redes de fibra ótica, eu já trabalhei no setor de saúde, eu já trabalhei com óleo e gás, eu já trabalhei com um monte de problema, entendeu? Estou trabalhando com cloud computing, com desenvolvimento de software, um monte de problema diferente. Então, acho que a minha cabeça precisa dessa coisa constante, desse elemento de curiosidade, entendeu? Acho que isso não me motivou a mudar para outras áreas, que talvez eu não tivesse esse universo de coisas interessantes para lidar. Legal. Vamos mudar agora a direção desse barco aqui. Uhum. Você disse que tem 30 anos que você está fora do Brasil. É isso mesmo? 30 anos? Vou fazer 28 em março, quase 30. 28, tá. Então, 1997, 98, Correto. algo mais ou menos assim? 97. 97 eu saí do Brasil, março de 97. Tá, vamos lá então. 1997 você ainda não tinha sua filha. Não tinha. Isso, então, mas você já estava com a tua esposa, já estava casado com ela. Estava casado já. Estava casado, casei em 92. Tinha 5 anos de casado quase. Então vamos lá, vou bisbilhotar agora. Cara, qual foi o fator, o que foi que causou você largar o teu país com 2 tostões no bolso, como você mesmo falou agorinha, e tentar a tua sorte de todos os lugares do mundo, um lugar frio ainda, cara, no Canadá. Então, o que foi? O que levou você a tomar essa decisão? E como foi essa decisão? E qual foi a parte mais difícil da sua decisão? Cara, lembra daquilo que eu falei uns minutos atrás, que você ter curiosidade é importante, você querer olhar e tentar evoluir é importante, E quando a gente casou, em 92, eu comprei um apartamentozinho, quem conhece o Meyer, eu morava no Lins, perto do Hospital Marcílio Dias, e até recentemente teve o caso de uma bala perdida que entrou no Marcílio Dias e matou uma médica lá, se não me engano, uma oficial da Marinha, saiu na notícia no Brasil. Eu morava ali perto, em 92, o prédio era um prédio novinho, bonitinho, bacana, e tinha 2 favelas, uma do lado da outra. E todo santo dia era tiroteio com a R-15, com a K-47 e um monte de gente ali. E parecia que você estava numa zona de guerra, né? E a gente olhava aquilo e falou, vamos tentar sair daqui o mais rapidamente possível. Levou 3 anos para a gente juntar dinheiro e conseguir vender o apartamento e sair dali para um apartamento melhor. E isso, nessa época eu estava fazendo mestrado, né, em computação, e a gente se perguntava, a gente estava com 4, 5 anos de casado, a gente se perguntava, 95, 3 anos, né? A gente se perguntava assim, em futuro, como é que é o futuro aqui, o que vai acontecer? Eu era funcionário público, eu tinha passado em concurso, né? Eu estava no DataSUS nessa época. E a gente analisava, a gente teve a oportunidade em 95 de ir aos Estados Unidos, a gente passou uma semana visitando o Mickey Mouse, indo à NASA, coisas que eu sempre achei interessante. E a gente falou assim, poxa, vamos tentar um caminho fora do Brasil, ver se isso anda. E eu não me lembro por quê, cara, as coisas são estranhas na vida às vezes. A gente foi num shopping
o Rio Sul, que tem lá no Rio de Janeiro, e tinha o escritório do Canadá, do consulado do Canadá. E a gente preencheu um formulário e eles faziam uma pré-avaliação das suas credenciais para avaliar se você seria aceito no processo de imigração para o Canadá ou não. E eu mandei aquele formulário. Mas as motivações, cara, eram similares às motivações de muitos que saem do Brasil hoje, de outros lugares também, né? A gente estava insatisfeito com o que a gente via, principalmente no quesito de segurança, né? Chegou uma época no Rio de Janeiro que a gente só saía para ir no shopping, para ir ao cinema que estava dentro do shopping, você tinha receio de estar pela rua, e essa situação persiste até hoje, né? Você tem uma diferença social brutal na sociedade, e isso só leva ao crescimento da violência, né? Corrupção, essas coisas todas. Então isso não são problemas de hoje, são problemas que já aconteciam naquela época. E a diferença é que você não tinha rede social como você tem hoje para divulgar essas coisas como divulgam hoje, né? Então a gente olhou e falou, vamos tentar esse caminho, vamos ver o que acontece. É aquela coisa da estrada não percorrida, né? Se você não tentar aquela estrada, você jamais saberia o que aconteceria, entendeu? E por que o Canadá, porque essa opção do Canadá, eu pesquisei bastante nessa época, e o Canadá era, por 5 anos seguidos, ele tinha sido considerado pelas Nações Unidas como o país de a maior qualidade de vida do mundo. Então nessa época, o Canadá era top. Eu nunca tinha visitado o Canadá, e eu lembro que eu fui ser entrevistado pelo cônsul da imigração em 96, no processo para ser aceito na imigração. Ele perguntou para mim, mas você nunca foi ao Canadá? Como é que você sabe que é bom para lá? Aí eu falei para ele, olha, eu nunca fui na Lua, mas eu sei que eu não consigo respirar na Lua, entendeu? E eu falei para ele, eu pesquiso, eu me informo, eu entendo que o Canadá já foi por 5 anos seguidos o país de melhor qualidade de vida no mundo. E essa que a gente está optando. A gente está tentando ir para o melhor lugar que as pessoas acham que é. E você me perguntou os principais obstáculos, o frio e tudo isso. Cara, quando você sai, você também, imigrante, você mesmo, você sabe disso. A gente saiu do Brasil, a gente foi morar em Calgary, aqui no Canadá. Tudo é diferente, né? Até entrar no ônibus, que é uma coisa básica no Brasil, é diferente, né? No Brasil, você, nessa época que eu morava lá, você entrava por trás, tinha um cobrador, você pagava a passagem e saía pela frente do ônibus, né? Calgary só tinha um motorista, você entrava pela frente, botava sua moedinha lá na caixinha, ia sentar e saía por trás ou saía pela frente. Até isso é diferente, tá? Tudo é diferente. O frio certamente foi um obstáculo grande, eu acho que, inclusive, o motivador da gente mudar de Calgary aqui para a área de Vancouver, onde é um clima bem melhor. Mas, com toda completa certeza, a principal dificuldade é a distância da família, né? E a distância dos amigos, da sua rede de suporte, que você não tem, né? Você não tem mais, e você tem que desenvolver novamente. Você tem aquela história, eu já estava com 31 anos quando eu saí do Brasil. Então, toda aquela história que eu tinha, ela ficou no Brasil. Quer dizer, tem comigo a história, mas existia toda uma rede de suporte e tudo mais que está lá. Mas hoje, com quase 30 anos aqui, tem uma rede, né, diferente. Eu continuo com a rede que tinha no Brasil, mas uma rede diferente. Mas, cara, não é fácil, entendeu? Eu não falo para as pessoas, eu não fui ao enterro da minha mãe, eu não fui ao enterro da minha irmã. São preços que você paga pelas coisas que a gente faz, mas é aquela coisa a gente tinha que fazer o que a gente fez. Minha filha nasceu aqui, a qualidade de vida alta, entendeu? A gente tem excelente qualidade de vida, sempre teve. E eu acho que eu consegui coisas que eu não teria conseguido no Brasil. Então, olhando para trás, eu teria feito tudo novamente. Espero que tenha respondido a tua pergunta. Sim, com certeza. E, cara, nesse processo de mudar para o Canadá, no tempo que você está aí já, como que isso... Bem, um passo para trás. Você acha que durante esse período todo que você está no Canadá e o processo da imigração, você mudou? Tipo assim, o Marcelo de 31 anos, brasileiro, morando no Brasil, é diferente do Marcelo brasileiro canadense de hoje? Sim, eu não tenho a menor dúvida. E primeiro que já são quase 30 anos, né? Então, a minha beleza nunca foi muito boa e só piorou. Mas tem várias coisas aí, né, cara? Eu acho que profissionalmente, cara, eu
eu tive oportunidades enormes aqui que eu não sei se eu teria tido no Brasil, né? No Brasil eu estava numa trajetória de funcionário público que eu não sei onde eu ia chegar dentro do funcionalismo público no Brasil, entendeu? E eu olho para trás, eu vejo colegas que estão no mesmo lugar, colegas que não optaram por continuar onde estavam, entendeu? E não tiveram as oportunidades que eu tive profissionalmente, né? Eu vindo para cá, eu fui trabalhar na maior empresa de telecomunicações do Canadá. E eu trabalhei em projetos para o Brasil de 300 milhões de dólares, né, para ajudar a construir fábrica da Nortel no Brasil. E eu fui trabalhar na época era o maior projeto de rede IP do mundo aqui na província de Alberta, no Canadá, entendeu? Eu gerenciava a parte de provisioning que tinha sido feito, que fazia na rede. E eu trabalhei para a maior empresa de óleo e gás no Canadá. E trabalhei com projetos de milhões de dólares. Entendeu? Eu gerenciei por 25 milhões de dólares em projetos de saúde aqui na província de British Columbia. E eu não sei se eu teria tido acesso a esse nível de oportunidade, entendeu? E também geral que eu gerei em termos de grana. Eu não sei se eu teria tido acesso, né, à quantidade de gente incrível que eu tive acesso. Não me entenda mal, existe um monte de gente fantástica no Brasil, e eu acho que as entrevistas do podcast mostram exatamente isso, que é o que eu estou tentando mostrar, entendeu? Mas eu não sei se aquela estrada que eu estava no Brasil teria me dado acesso às coisas que o Canadá me deu acesso em termos profissionais, em termos de crescimento pessoal e profissional, entendeu? Eu acho que mais do aspecto humano e psicológico, eu acho que quando eu vim para cá, eu estava bastante determinado que o meu objetivo era virar canadense, ser cidadão canadense, ser bem-sucedido aqui, e eu bloqueei muita coisa do sentimento, entendeu? Do tipo, você tá com saudade? Não tá. Azar o seu, cai dentro. Então, essas coisas, eu me bloqueei bastante. E eu acredito, eu falo para minha esposa, eu acredito que a minha esposa é diferente de mim, né? Ela sempre sofreu bastante com essas coisas, mas eu acho que eu sofro, mas eu internalizo aquilo e eu uso o trabalho para me distrair das coisas. Minha irmã morreu de Covid, na época do 2021, e, tipo, eu não me lembro se eu fiquei 3 dias fora do trabalho, entendeu? Eu saí e chorei, e eu voltei, eu lembro do meu chefe na época, Marcelo, tira um dia. Eu falei, não, cara, eu preciso fazer alguma coisa e me distrair, entendeu? Então, eu acho que eu internalizo, eu bloqueio certos sentimentos. Essa coisa que eu falei da falta das pessoas, da falta da família. E lá um belo dia eu vou pagar o preço por isso, ou eu pago o preço por isso e eu não percebo, entendeu? Mas que mais que o Marcelo é diferente? Eu acho que o Marcelo, de 31 anos, era uma pessoa bastante imatura ainda, né? Mas acho que é normal. Eu não acho que isso estava errado, entendeu? Eu estou com 59 anos, acho que esses 28 anos aqui, acho que me acrescentaram um nível de maturidade que eu não tinha na época, né? Pelas experiências todas, né? Eu tinha um chefe no Nortel, Mike Pratt. Mike Pratt falou para mim o seguinte, que torna as pessoas interessantes são as experiências que eles vão ter na vida, né? Eu acho que é exatamente isso que aconteceu comigo. Eu fui agregando experiência, né? Agregando experiência com os badges que você vai acumulando, né? E acho que isso te torna talvez mais interessante para alguns. Mas eu acho que quando eu olho para trás também, isso não acho que é diferente. Eu acho que eu tinha essa coisa já que eu gostava de dar aula. Eu dei aula no Brasil, em faculdade, por 4 anos antes de sair do Brasil. Sempre gostei de ajudar as pessoas. Eu acho que é uma coisa que chegou para mim e eu criei os programadores junto com o Paganini e o Bernardino. E eu acho que a coisa de ajudar os outros para mim é importante, entendeu? Que você sabe que você passou numa estrada que você teve privilégios, você foi bem sucedido em um monte de coisa e você tem que, de uma certa forma, dar alguma coisa de volta para o universo, entendeu? Eu não sou religioso, nada disso, mas eu acredito em tentar melhorar o que está em volta da gente, entendeu? De alguma forma, né? Empatia e tal, e tentar ajudar as pessoas. Acho que, in a nutshell, como a gente fala em resumo, é basicamente isso que eu acho que o Marcelo de hoje é meio diferente do Marcelo de 28 anos atrás. Eu dei uma volta danada aqui. Não, mas era isso que eu queria. Eu não tô com pressa, não. Eu tô interessado nessa viagem.
Eu tinha prometido mais cedo que a gente ia tocar no assunto dos programadores. Então, acho que agora vou aproveitar o gancho. E, tipo assim, eu sei que quem conhece você, ou quem acompanha o teu podcast, ou acompanha o teu trabalho, deve saber já que um dos grandes ou maiores objetivos desse projeto pessoal, os programadores, é justamente de ajudar a pessoas que estão ingressando nesse mundo de TI, mundo de programação, de software engineering, até mesmo fazer conexões com as pessoas, né? Criar oportunidades para fazer networking e por aí vai. Então, não vou entrar em detalhes, eu vou fazer o seguinte: se vocês querem saber mais sobre os programadores, entre em contato com o Marcelo, e ele vai dizer para vocês. Mas é porque eu, de uma forma egoísta, eu quero fazer as minhas perguntas hoje. Claro, por favor. A pergunta é o seguinte: com esse contexto, que o seu interesse é sempre de ajudar, você quer fazer o mundo melhor, né? Você quer deixar a sua marca. Então, imagina só que com os poderes do ChatGPT ou DeepSeek ou um desses novos modelos aí, vai ser possível criar o Disque Marcelo, tá? Então, as pessoas, os jovens que estão interessados em ingressar no mundo de engenharia de software, amanhã, eles podem Disque Marcelo, tá? E aí, então, você é o mentor deles, você vai ser o mentor. Imagina, de todas essas pessoas pelo mundo afora, independente de onde a pessoa nasceu, nada, tá? Você faz isso. Então, qual é uma lição? Qual é a lição que você gostaria que todos eles soubessem? Tu diz que Marcelo. Diz que Marcelo. Marcelo, eu só tenho uma ficha, tá? Eu vou ligar para você. Você vai me dar qual é a lição que eu vou levar para minha vida, para mim ingressar nesse mundo de engenharia de software? Qual é a lição? Sejam extremamente curiosos. Eu acho que a coisa para mim que sempre me levou à frente é a minha curiosidade. Eu sou sempre curioso. Eu acho que isso é bastante comum, você também, assim, outras pessoas, você vê uma coisa, está curioso, você quer saber como que funciona. Então, acho que no momento que a pessoa tem a curiosidade, ela quer explorar mais, aquilo vai ajudar a pessoa a ir à frente com toda certeza, entendeu? E se tem uma lição a ser aprendida, seja curioso. E seja extremamente curioso. Entendeu? Pergunte bastante. Acho que isso vai ajudar as pessoas. Né? Olha, me pergunta por Disque Marcelo, e como é que eu posso ser mais curioso que eu sou? E como é que funciona isso? Como é que funciona aquilo? Entendeu? Seja curioso. Bombardeia o Disque Marcelo com perguntas, entendeu? E porque essas perguntas vão gerar informação para você que você pode, entendi, beleza, entendi isso aqui. E daí surgem novas ideias e novas oportunidades que você pode explorar e abrir um caminho na tua vida também. Acho que seria essa a lição. Boa. Olha, eu procurei aqui no meu bolso, eu achei outra ficha, cara. Olha só, que sortudo que eu sou. Vou ligar de novo pro Disque Marcelo. Marcelo, eu comecei meu trabalho ontem, cara, e eu fiz um commit, subiu lá na produção, eu derrubei o serviço todo, cara. Bicho, o que eu faço? Agora eu tô com medo de falhar de novo, tô com medo. Você tem algum conselho para mim sobre ter medo de falhar, de errar? Primeiramente, tomara que você use Git e tenha rollback em produção. A primeira coisa, cara, que eu acho que eu recomendo para as pessoas, e acho que muitos falam que eu sou assim, né, que eu já fiz tanta lambança em produção que a primeira coisa que você tem que fazer é manter a calma, entendeu? Porque é uma analogia meio esquisita, mas você está no campo de batalha, você está no tiroteio, se você não mantiver a calma, você vai morrer, entendeu? Então, no momento que a crise estoura, você tem que manter a calma
E você tem que pedir ajuda com calma e explicar para as pessoas o que tá acontecendo, o que aconteceu. E o que vai acontecer nessas situações, outras pessoas vão ajudar, e você, certamente, dependendo do que você trabalha, você já deve ter procedimentos e coisas que você tem que seguir para comunicar o problema que está acontecendo e ter uma resposta, uma solução para aquele problema, né? E hoje em dia, no ambiente de software, né, que você tem, sei lá, às vezes empresas como Meta, Red Hat, Facebook, o Google, que seja, você tem milhares de mudanças em produção a todo segundo, né? Então você já tem processos estabelecidos para evitar certos problemas, mas às vezes as coisas acontecem, né? Eu já tive uma mudança que eu derrubei o data center da maior empresa de óleo e gás do Canadá, entendeu? Então, o fundamental é a tranquilidade. Foi Fica calmo. você, então, foi você. Não fui eu, né? O hardware falhou, né? Mas no projeto que eu estava executando, e você tem 2 switches, e um switch tinha que ser o primário e o secundário. E na teoria, na tecnologia, quando você derruba um, o outro assume. E você derrubou um, o outro caiu também e foi tudo pro brejo, entendeu? Mas essas coisas, por mais preparado que você esteja, elas acontecem. E é fundamental o que eu falei, você tem que manter a tranquilidade. O que aconteceu? Beleza, vamos notificar primeiro as pessoas que aconteceu o problema. Vamos manter a tranquilidade. Qual é o processo que a gente tem que seguir para restabelecer o que estava funcionando, né? Seguir o processo, trabalhar com as pessoas que você tem que trabalhar e ter essa tranquilidade de restaurar, né? E empresas mais maduras vão entrar no processo de aprendizado, entender o que aconteceu e se prevenir para que isso não aconteça no futuro. Isso é o que empresas modernas fazem. Empresas imaturas, elas vão entrar no processo de procurar o culpado, né, e punir o culpado. Isso não funciona. Isso só vai criar atrito e frustrações, e você vai perder gente que é importante você ter, né, que às vezes as empresas não entendem que o mais importante que elas têm é gente. Então, o que eu recomendo é isso, cara. Fica tranquilo, relaxa, entendeu? Seja honesto no que aconteceu. A honestidade é sempre a melhor solução para qualquer problema. Explica o que aconteceu, explica o que você está planejando fazer, pede conselho, pede ajuda e vai em frente, entendeu? É a vida como a vida é. Legal. Tá aí a dica do Disque Marcel para vocês. Ficha número 2. Isso. Olha, estamos agora chegando no finalmente, tá, do episódio. Então, eu tenho como objetivo fazer o Marcelo ficar emocionado. Então, vamos lá. Vamos ver se eu consigo, tá? Eu já estou te dando fair warning aqui para você. Vamos falar de uma coisa agora diferente. Vai ser o seguinte: ninguém fica para semente. Um belo dia, o Marcelo Pinheiro não vai estar mais caminhando pela esse planeta aqui, né? Vai estar em outro planeta, né, Marcelo? Outra dimensão. Quem sabe? Quem sabe, né? Mas você tem uma filha de 20 e poucos anos. Isso. Né? Formada, filha única e tal. Se alguém falar assim para tua filha, descreve o teu pai para mim em uma frase, não é fazer um diálogo ou não é nada disso, uma palestra, não. O que a tua filha vai falar? Tipo assim, o meu pai foi, completa a sentença para mim. Chato, mas estava certo. Peraí, você tem que elaborar, né? Você tem que elaborar agora. Chato, mas estava certo. Tem alguma coisa que você pode compartilhar? Claro que eu tenho. Cara, eu acho que eu sou overprotective. Acho que overprotective, para quem não entende inglês, é super protetor, né? Mas eu acho que eu e a minha esposa, a gente fez de tudo para que a minha filha tivesse uma qualidade de vida excelente, né? Coisas que ela teve acesso, que muita gente aqui, mesmo no Canadá, não tem acesso, entendeu? Estudou em escola privada no ensino médio, que é coisa que ninguém na América do Norte vai para escola privada, entendeu? E juntamos dinheiro para a faculdade, não gastou dinheiro para a faculdade, que é outra coisa que ninguém faz isso na América do Norte, né? E foi morar na Dinamarca por 6 meses, que é outra coisa que também não é fácil de fazer. E isso foi viabilizado com o trabalho de todo mundo, e dela, inclusive. Ela juntou dinheiro para trabalhar e para fazer isso. Ela trabalha desde os 16 anos de idade em Starbucks, indo café. Então,
Mas eu sempre falo coisas para minha filha que a pessoa mais jovem, ela não necessariamente quer ouvir, ou ela acha que aquilo é prioridade, entendeu? Mas eu acho que a experiência que você tem, eu falo para ela de vez em quando, eu consigo ver no futuro onde é que o trem vai acertar o carro, entendeu? E eu consigo ver que dá para desviar o carro e evitar aquele acidente. Então, acho que a experiência é isso, você conseguir antecipar certas coisas. Eu tento passar essa experiência. E isso gera atrito, né? Isso gera brigas e gera discussões. Mas vira e mexe, ela vira para mim e fala assim, você estava certo. Entendeu? Eu sei que eu estava certo, mas leva um tempo para a pessoa que é mais jovem absorver, entendeu? E essa coisa dela voltar e dizer assim, você estava certo, isso é sinal da maturidade na pessoa. A pessoa está evoluindo, ela tem 23 anos, né? E, quer dizer, eu olhando para o Marcelo com 23 anos, é o Marcelo de 88, é o ano que eu conheci minha esposa. Então, o que eu espero que no futuro a minha filha tenha esse reconhecimento de, realmente, ele era chato, me encheu o saco em várias coisas, mas ele sempre me incentivou a tomar risco, ele sempre me incentivou a aprender, né? Eu nunca aprendi Python, mas não foi porque ele não queria me ensinar, ele sempre falou para aprender Python, mas ele estava certo, um monte de coisa que ele falou para mim, ele estava mais certo do que estava errado. Eu acho que isso que quando eu estiver do outro lado, olhando para trás, eu vou estar feliz vendo que isso está na cabeça dela, entendeu? Legal. Marcelo, o que você deseja, o que você gostaria que o teu legado seja, profissionalmente e pessoalmente? Cara, eu entrei na empresa que eu estou na Life faz 4 anos, né? E na entrevista, no processo de seleção, eu fui entrevistado por uma moça que era na área de projeto na empresa. Ela perguntou para mim assim, quais são as suas aspirações de carreira? Aí eu sorri, né? 4 anos atrás eu já tinha 35 anos de carreira, né? Aí eu falei para ela assim, eu já tive minha carreira. E eu falei para ela, eu trabalhei no Brasil, eu trabalhei na DataPrev, que é uma das maiores empresas do Brasil. Eu trabalhei no DataSUS, que é no setor de saúde. Eu trabalhei em companhias de seguro, de software house, mesmo 11 anos no Brasil. Eu saí do Brasil, já tinha 11 anos de profissão, né? Eu me formei em matemática e computação. Depois eu fiz mestrado em ciência da computação, sistemas distribuídos, e falava de coisa de computação paralela, na época que ninguém falava de NVIDIA ou GPU, o que seja, eu já estava estudando o que é RISC, CISC, pipelines e outras coisas que a gente estudou. E vindo para o Canadá, eu trabalhei para as maiores empresas do Canadá, entendeu? Eu trabalhei em projetos de milhões de dólares, eu impactei a vida de um monte de gente. Na província de Alberta, a gente montou uma rede que conectou 402 pessoas com fibra ótica, wireless. Eu conectei a escola da minha filha nessa rede, entendeu? E acho que profissionalmente as experiências que eu tive foram absolutamente fantásticas, entendeu? Pessoalmente, eu acho que o que eu gostaria do meu legado, e talvez por isso que eu comecei o projeto dos programadores também, olhando para trás, eu sempre gostei de dar aula, eu dei aula por 4 anos, e eu pensei assim, o que eu posso fazer para tentar ajudar as pessoas, entendeu? E eu acho que o projeto dos programadores é justamente isso, tentar ajudar as pessoas, tentar passar um pouco não só do meu conhecimento, mas o teu conhecimento, o conhecimento das pessoas que eu entrevisto, as pessoas que participam do grupo lá no Telegram, e tentar dar às pessoas o que eu não tinha, entendeu? Em 79, na época que eu comecei, não tinha nada disso, entendeu? Eu comecei BBS, eu falei do Bernardino, do Paganini, BBS em 88, 89, a gente era meia dúzia de gato pingado no Rio de Janeiro, e a gente se encontrava uma vez por mês na Praia do Leme, na última quarta-feira, na noite, a gente ficava lá na praia, 10, 11 pessoas, e conversando sobre tecnologia. Tinha um cara que tinha um Mac, que era um ricaço, tinha um Mac, e essas coisas, a gente não tinha acesso à informação. Então, eu acho que o que eu tento fazer é dar acesso a pessoas que eu nunca tive nessa época que eu estava, entendeu? E acho que o que eu gostaria de deixar para trás é esse senso das pessoas se ajudarem, terem acesso à informação, terem acesso a pessoas que ajudem elas a levá-las à frente. Que eu encontrei várias pessoas na minha vida que me ajudaram a levar à frente. E você está aqui, você é exemplo disso,
está aqui me entrevistando, me ajudando a ir à frente, e é o que eu estou tentando fazer, entendeu? Eu espero aí que eu não vá para esse outro planeta que você falou no futuro próximo, e que eu ainda consiga aí ter um impacto maior na vida das pessoas. É um sonho que eu tenho, eu estou não muito longe de me aposentar. Mas aposentar para mim, eu vou ficar louco se eu sentar em casa e ficar vendo televisão, eu vou precisar fazer alguma coisa, entendeu? Então eu penso em ampliar o que eu estou fazendo com relação a tentar ensinar as pessoas, o que eu consigo fazer nesse sentido, entendeu? É isso, basicamente isso, tentar ajudar os outros. E toda ajuda que você dá aos outros sempre retorna para você também. Pode crer. Última pergunta para ti, ok? 30 anos no futuro. Uhum. 2055, certo? Uhum. Certo. Algum estudante de ciência de computação desenterra uma caixa num lugar aí em Vancouver ou em algum lugar do mundo, descobre esse episódio, encontra um dispositivo, esse episódio está lá, já alguém baixou, aí por acidente, igual o pessoal faz o butt dial, né, que você liga para as pessoas acidentalmente, aperta um botão sem querer e começa a tocar e a pessoa assiste isso. Então, essa pessoa, 30 anos no futuro, vai escutar esse nosso bate-papo aqui agora. O pessoal vai falar assim, olha, não tem nem ideia do que esse pessoal estava falando, mas qual é uma mensagem, ou qual é a mensagem mais importante que você gostaria que essa pessoa no futuro, daqui a 30 anos, tire desse episódio de hoje? Tomara que daqui a 30 anos eu não esteja usando COBOL. Vamos pensar. Eu acho que 30 anos para o futuro é muito difícil de você prever o futuro, né? Mas se você olhar 30 anos para trás, eu estava, a gente está falando aqui de 95, eu estava lá morando naquela rua que eu falei que tinha um tiroteio, né? E nada do que eu descrevi aqui para você, com exceção das coisas até 95, nada da minha evolução no Canadá tinha acontecido. Eu não tinha minha filha, eu não tinha basicamente trabalhado para nenhuma das empresas depois do DataSUS, né? Eu já estou na 7ª empresa, acho que desde que eu vim para o Canadá. Eu já mudei de província, eu já mudei de cidade. Então, acho que o que eu falaria para essa pessoa daqui a 30 anos o que eu falei em várias das perguntas aqui, né? Seja curioso, independente de como a tecnologia será daqui a 30 anos, eu acredito que a curiosidade continuará sendo importante. Eu acho que teremos daqui a 30 anos problemas que precisamos solucionar, seja eles quais forem, e que a pessoa tenha curiosidade, que a pessoa caia dentro, que a pessoa use os recursos, que eu espero que a vida melhore, né? Se você olhar historicamente, mesmo com todas as crises e guerras históricas, eu acredito piamente que a humanidade melhorou, né, em todos os aspectos. E você pensa se olhar, insulina foi criada em 1921, quer dizer, insulina foi criada por 2 médicos canadenses. A penicilina foi criada em 1926, se não me engano, não existia, entendeu? Então, se você pensar futuro, eu acho que vai ter um monte de coisa bacana aí, mas é fundamental que a pessoa que tirou essa caixa, ou se fala assim, olha, seja curioso. Acho que essa é a mensagem principal. Continue trabalhando em cima da curiosidade, mas quem sabe a gente consegue deixar mais aí, né? Não sei, você lê muito? Já leu Pandora Star, do Peter F. Hamilton? Então coloca na tua lista que você vai gostar. Ele é uma sociedade no futuro, que eles têm um dispositivo que guarda a sua memória, sabe? Mesmo que você morra, eles tiram o seu backup, clonam você e colocam a sua memória num outro corpo, e basicamente é você de volta, né? Então, não sei se isso vai estar tão sofisticado assim em 30 anos, eu não sei se a gente chega nessa fase ainda. Mas meu recado para a pessoa é seja curioso, tenta ajudar as pessoas que estão em volta de você. Se você for curioso, se tentar ajudar quem está em volta de você, você vai à frente. É o que eu acredito. E essa é a mensagem que eu deixo para a pessoa daqui a 30 anos, que
achou essa caixa aqui em Vancouver. Legal. Bem, com isso nós concluímos o episódio de hoje. Marcelo, parabéns por 100 episódios, não é uma coisa fácil de se fazer. Eu acho que somente quem fez um podcast ou algo parecido, um newsletter, sabe o quanto suor, sangue e lágrimas é necessário para poder fazer isso. Você completou 100 episódios em 5 anos de vida do teu podcast, e isso é uma coisa exemplar e não é fácil de se completar. Então, parabéns. Parabéns por continuar com o seu projeto dos programadores. Eu sei que vira e mexe você está sempre compartilhando uma notícia de como que você ajudou a uma pessoa ou a um grupo de pessoas a ter acesso a computadores ou informações que eram necessárias para eles. Obrigado por você, durante esse período que a gente se conhece, você me encaminhou tantas pessoas de talento que hoje eu posso dizer que ou eu trabalhei ou eu continuo trabalhando com essas pessoas. Então, a conexão, para quem está escutando, a conexão funciona, tá? O Disque Marcelo funciona e a conexão funciona. E eu tive o grande prazer de trabalhar com um monte de gente. Eu tenho mais umas trocentas perguntas, mas a gente vai esperar para o episódio 200, então, tá bom? Para a gente fazer essa pergunta. Muito obrigado pela oportunidade. Continue seguindo o Marcelo, continue prestigiando o trabalho dele. E é isso aí, Marcelo. Obrigado. Muito, muito bom estar aqui contigo hoje, nesse sábado, cara. Cara, eu que agradeço, cara. E obrigado pela tua amizade, obrigado por você tirar novamente aqui um tempo no sábado e pelas palavras todas que você compartilhou e pelas perguntas ótimas aqui que acho que geraram vários momentos de reflexão para mim de várias coisas, né? E foi bem legal, né? A gente, como você falou, a gente não conversou absolutamente nada, né? E eu fiz isso também de propósito, eu não queria, eu sabia, conhecendo você, eu sabia que você ia trazer um monte de perguntas, né? E foi ótimo, cara, um privilégio aqui ser entrevistado por você. E eu espero que o que eu compartilhei aqui ajude as pessoas de alguma forma. E o que eu peço às pessoas é que elas sejam curiosas e ajudem os outros também, entendeu? Que acho que se todo mundo ajudar todo mundo, o mundo vai ser muito melhor do que o mundo é hoje. E é isso, cara. Muito obrigado. Um bom resto de dia para você aí. E um forte abraço para ti. E eu vou parar de gravar aqui. Valeu. E não esqueça que se tiver um amigo chamado Roberto Carlos, pode ser que isso seja o começo de uma grande carreira. Eu vou mandar esse episódio pro Roberto Carlos, ainda tá gravando aqui, eu vou mandar para ele. A gente é amigo desde quando, cara? Desde 78, que eu acho que eu conheci o Roberto Carlos. Quer dizer, é um tempinho, ele e o Ricardo. Um abração. Fica comigo aqui um segundo, deixa eu parar de gravar aqui. Só.